Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber o Bruno Vanderlei, do TI com Açaí. É muito legal estar aqui contigo, cara. Assim, eu sempre assisto seus vídeos e poder dialogar com alguém que você assiste é muito bacana. Seja bem-vindo, Bruno Vanderlei. Cara, faça uma apresentação sua aí para quem não conhece, ou para quem o conhece, saber um pouquinho mais sobre você. Tá bom, obrigado, Diego. Obrigado pelo seu tempo aqui, né? Obrigado por abrir esse espaço, né, pra gente conversar. Sempre bom conversar com os colegas aí, com os amigos, né? Então, vou fazer uma apresentação rápida, né? Normalmente nos meus cursos, né, as pessoas começam a falar da parte técnica, né? E ver se faz uma apresentação longa. Eu vou falar exatamente como eu faço nos meus cursos presenciais. Tudo bem, gente? Meu nome é Bruno Vanderlei, eu sou engenheiro de telecom, adoro açaí, torço pro melhor time do mundo, que é o Paysandu Esporte Clube. E o meu açaí, pessoal, não é aquele açaí com granola, não, tá? Todo respeito a quem gosta. O meu é aquele açaí puro, sem açúcar e com peixe do lado. Acho que dá para dizer o porquê que o nome do meu canal, né, do meu site, do meu blog é TI com Açaí. É por causa disso, né? Eu sou um fã de açaí, eu sou do norte, né? Apesar de eu morar hoje no sudeste, mas eu sou do norte, né? E hoje eu trabalho com educação à distância, também trabalho com gestão de TI, né, e outros assuntos aí relacionados como redes wireless também, que é uma parte técnica, mas é uma diversão também para mim, né? Então, por isso que eu tenho os cursos que ajudam as pessoas aí, mas também para mim eu vejo como um hobby, né? Uma diversão. Então tá Legal. feita a apresentação aí. Cara, a melhor apresentação de todas, tá? Muito bom, cara. Eu lembro de. Eu estive em Belém num rápido trabalho. Eu tinha que pousar, resolver um problema numa empresa lá, e aí eu queria passear, né? Aí falou, vai no mercado, acho que chama Ver o Ver o peso. Peso. E aí, comer um açaí lá, mas não me explicaram como era, né? Aí eu, assim, acho que reformaram lá, acho que tá bonitão agora, né? Na época ainda era o modelo mais tradicional, assim, Uhum, e aí botava em cima do balcão, assim, a farinha, o açaí, aí tinha o isso. açúcar que eu pedi, que eles me deram meio torto. Eu falei, não quero peixe, não quero nada, só quero comer, assim, né? Foi bacana, assim, uma experiência. Eu nem lembrava disso, cara, eu lembrei depois que você falou. As emoções, quando mexe com emoção, você lembra, né? Tem uma premissa que a gente usa para dar aula, né? Se não emocionar a pessoa de alguma forma, né, é porque não vai fixar, né? Não vai ser eficaz. Vou te dar um exemplo. Você às vezes está numa aula na graduação, né? E talvez você não lembre da aula, mas você vai lembrar da piada que o professor contou, né? Sim, Pô, aquela verdade. piada foi boa. Se não emocionar, né, não fixa. E nesse caso você lembrou porque remeteu aí a uma emoção, Sim, né? Então verdade. é legal, é legal. Eu acho que isso é uma premissa básica aí quando você vai trabalhar com educação aí, especialmente, eu diria, à distância, né? Até já fazendo um adendo aqui, né? Porque você deixar o aluno focado, disciplinado ali com uma videoaula, eu acho que é um grande desafio, porque uma coisa é você ter aquela interação bidirecional de uma aula presencial, que hoje em dia está cada vez menos comum. Outra coisa é Sim. você manter o foco do aluno ali por 15, 20, 30 minutos, né, sem ele pegar um telefone aqui para fazer alguma coisa. A gente está cada vez menos atento. Então, a gente saber trabalhar isso aí de acordo com as novas habilidades que as pessoas têm no século XXI, né, que é uma pessoa que está na graduação hoje é diferente de uma pessoa que está na graduação na década de 90, início dos anos 2000. As habilidades das pessoas mudaram, o poder de foco mudou. Então, tudo isso aí é importante levar em consideração. Você tem que sempre tentar emocionar para tentar aí fixar, né, o conteúdo, né. É o que eu tento, por exemplo, fazer nos meus vídeos do YouTube. Eu procuro, sempre que começo o vídeo, eu contextualizo, né? Tento passar por alguma coisa. Por Eu exemplo, gosto das suas aberturas, cara. Eu acho mó barato. que bom que está atingindo também as pessoas, né? Eu tento primeiro emocionar, porque se não emocionar, a pessoa não continua, né? Não engaja, né? Vou falar somente, vou te explicar aqui as 7 camadas do modelo OSI, né? Quem estudou rede sabe que isso é chato, né? Para não dizer Sim, uma palavra mais forte. Então,
nas aulas também eu procuro contextualizar para que serve isso, né? Poxa, tem que ter um porquê. É algo que é fundamental, né? Sempre foi, na verdade, mas o nosso tempo é cada vez mais escasso, a gente tem que fazer isso ser mais eficiente. Enfim, resumidamente, você falou da emoção, eu lembrei disso, que eu acho que Não, é algo legal. importante. Outra coisa que eu me lembro, assim, até citei aqui antes da gente começar, eu tive o primeiro contato que eu tive com o seu conteúdo, eu acredito que foi entre 2016 e 2017. Eu trabalhava só com rede, né? E teve o boom do Wi-Fi. E aí me chamaram para fazer um trabalho lá na Bahia, que eu ia estar sozinho, assim, uma POC de um fabricante. E aí precisava fazer um site survey primeiro, e eu não tinha nem ideia o que era, cara. E aí quando eu você procura, né, não acha em lugar nenhum, e aí eu procurei no Udemy lá, achei, né, um curso lá, comprei o curso, me ajudou bastante a desenvolver aquele trabalho. O fabricante, ele tinha uma ferramentinha mais simples ali de site survey, e mais com o conhecimento ali que eu aprendi, eu consegui utilizar, né? Foi ali que eu conheci a certificação CWNP, né? E aí você tinha algumas chamadas, eu não lembro se era um material de apoio, aí caía na sua página, Uhum. né? Aí eu falei, caramba, que nome legal, né? Dei com açaí, mas eu não, cara, eu não sabia que você era do norte do país, né? Pô, melhor ainda, né? A referência fica muito melhor. E o que eu queria te perguntar primeiro, assim, já faz um bom tempo que você publica, né? Eu sempre falo para a galera que publica material referente à rede sem fio, você fala, caramba, é muito difícil você achar conteúdo vasto em português. É muito difícil. São poucas pessoas que falam, né? E você já tem um tempo falando disso, né? E hoje, cara, as pessoas não têm mais aquela desconfiança que tinham antigamente do Wi-Fi. Pô, será que vai dar conta do meu negócio? Será que vai dar conta para eu poder jogar, para quem gosta de jogar? Hoje todo mundo sabe que atende, né? Sim. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, já que você está tanto tempo ministrando, né, referente a esse tema, como que você enxerga o mercado hoje de wireless, desafios e oportunidades, do ponto de vista de quem ou está querendo se especializar, ou querendo focar sua carreira nisso? O que Tá. que você acha, Bruno? Diego, na realidade, né, a rede sem fio hoje, a gente pode considerar ela como um ativo estratégico da corporação. Ainda mais com o advento aqui, né, da pandemia, né, que o home office foi algo que foi implantado, né. Eu vou dar o exemplo da empresa que eu trabalho, né. Antes todo mundo tinha um desktop e a gente teve que fazer uma migração repentina aí de 5.000 desktops para notebook. Então, na sede da empresa hoje, a gente até tem cabo, né, para você conectar lá na porta da internet, mas a maioria é Wi-Fi. Então, se o Wi-Fi parar, né, o diretor vai reclamar, né, o presidente vai reclamar. Então, hoje é um ativo muito importante dentro de uma corporação. Não diria que é o mais importante, mas é, é, é algo que as pessoas sentem, né? Sentem caso não tenha, né? Especialmente na sua casa, todo mundo tem Wi-Fi hoje em dia, né? Enfim. Mas falando do mercado especificamente, no mercado nacional é algo que tem crescido, natural, né? Mas vagas especializadas, né, para redes wireless existem, mas não são tantas, né. O que eu vejo hoje é que o profissional na área de rede, né, infraestrutura, na analista de infraestrutura, analista de suporte, eles precisam ter esse conhecimento hoje de wireless. Não precisa, pelo menos num primeiro momento, ser algo tão aprofundado, mas precisa saber o mínimo, né, que isso era algo que até um pouco tempo atrás era um pouco diminuído, né. Vou dar um exemplo de uma outra empresa que eu trabalhei. Não vou citar nomes para não ficar muito deselegante, À mas vontade. estava fazendo um projeto de um prédio, né, da empresa, né, e como a gente ia fazer a reestruturação das cadeiras, né, dos espaços físicos, e também remodelar o Wi-Fi. Eu estava lá só como um ouvinte, né, na reunião. O gerente falou que, não, vamos colocar em cada andar 5 access points, deve resolver. Aí, pô, pensei, bom, como é que chegou a essa conclusão? Levantei a mão, né, pô, você já fez um estudo, né? Não, na verdade não, foi de olho, né, eu olhei assim, não, cabe 5 aqui, então vamos fazer, não, espera aí, vamos fazer um site survey, né, vamos fazer um survey preditivo primeiro, para a gente saber quantos acess points a gente vai comprar.
né, e assim sucessivamente. E depois eu conversando com esse gerente, né, eu perguntei para ele como é que era feito no prédio antigo da empresa. Não, lá no prédio antigo não tinha planejamento. Na verdade, a gente colocava o access point do lado das salas do gerente, que era quem ia mais utilizar. Ah, mas o resto do pessoal, não, o pessoal usava cabo, não era tão importante. Então esse era o site survey, era verificar onde as pessoas importantes estavam, né, colocava access point Sim, próximo para eles não reclamarem. Só que hoje em dia todo mundo usa, né, esse tipo de infraestrutura, então você precisa ter uma organização para tal. Respondendo sua pergunta e sumarizando, o mercado tem crescido. Fora do Brasil, eu acho que ele é um pouco mais forte, mas aqui no Brasil ele está crescendo, mas ele, vaga específica para o wireless eu não tenho visto tanta. O que eu acho que se tenho for mais visto deve ser integrador, né? exato, se você for integrador, tudo bem, né, uma empresa que trabalha especificamente com fabricante, Huawei, Cisco, enfim, Extreme Networks também, e o Biquet, né, que está bastante forte aqui no Brasil. Mas se você está começando na área, é interessante que você tenha aí um conhecimento mínimo, né, para que você faça a implantação desse tipo de infraestrutura. Por, estendendo um pouco aí na resposta, né, muita gente reclama, né, do Wi-Fi, o Wi-Fi em hotel, né, tem uma avaliação se você entrar nesse site de reserva de hotel, Booking, por exemplo, tipo TripAdvisor, lá no review tem conforto da cama, é, cordialidades profissionais, Wi-Fi, né, a pessoa avalia o Wi-Fi, muitas vezes a qualidade é ruim, por quê? Porque contratou uma pessoa que não tem conhecimento, um técnico em informática que infelizmente não teve condições de fazer Sim, um treinamento. Acha que é o quê? Põe um access point no meio do corredor sim. e tudo vai dar certo, mais ou menos, né? Se desse tudo certo, né, a gente não precisaria de certificações para tal. Sim, acho que não tem nem 2 meses, eu bati um papo com uma empresa de um hotel, e era exatamente isso, não faz muito tempo não. Eu explicando para ele, né, de pensar, nas aplicações, na experiência do usuário, né, não só pensar na cobertura ali no meio do corredor, que mesmo assim vai ser deficiente, né. E ele teve um pouco de dificuldade de aceitar, as minhas colocações, tal, né. Assim, toda vez que complementando, né, durante a pandemia, eu dei uma guinada, assim, na nos meus estudos, eu estava muito focado em segurança, Hum, e aí, por incrível que pareça, acabou vendo muitos projetos de Wi-Fi, muitos. Então, por isso que eu acabei começando a me debruçar mais, né, nas certificações do CWNP e tal, estudando de vários vendors, né, Cisco, Aruba, e foi uma surpresa. E aí, com esse retorno, exatamente o que você falou, as empresas estão investindo em notebooks, né? Então, muitas empresas estão renovando seus parques, elas estão também investindo no Wi-Fi, porque já aquele ambiente legado, que já estava mais de 5 anos sem atualizar, né? E passou a pandemia, muitas empresas não trabalharam essa renovação, né? Agora estão voltando e já estão pensando em implementar o Wi-Fi 6, mesmo que os dispositivos ainda não tenham suporte para isso, né? Os dispositivos dos usuários. Mas tem muita gente já pensando sair do desktop, a empresa sair do desktop e entregar notebook, porque caso a gente tenha algum tipo de lockdown ou restrição sanitária, né, as sim, pessoas podem pegar aquele dispositivo e ir para casa, né. É uma mudança que eu acho que não tem volta, né, cara. não. Não é, assim, só tem evoluir, né. Você vê que o padrão agora, a gente ainda está aqui no Brasil conseguindo implementar o Wi-Fi 6 em alguns cenários, né, já tem 6E já sendo entregue, e já tem o dock do 7E já está ali no Uhum, forno para do 7E não, do 7, do Wi-Fi 7, já está no forno para ser liberado, né. É um negócio que está evoluindo muito mais rápido que a rede cabeada, né. A rede cabeada está sim, tendo que correr atrás para fornecer o PoE, a velocidade de portas multigigabits, né, e conseguir atender as demandas desses equipamentos de Wi-Fi que têm velocidade superior às portas de 1 GB, né. É, exato, exato. Uma mudança de paradigma, você citou bem. E não somente a gente fala de notebook, né, rede de dados, né, vídeo, né, que é algo que tem crescido bastante aí, vai crescer ainda de maneira sensível, né, por isso que a rede do Wi-Fi tem que evoluir também, mas também a internet das coisas, né, hoje você tem aí outros recursos que a rede wireless podem te fornecer,
A gente fala muito da transmissão de dados em si, mas você tem várias tecnologias wireless, como o LoRa, né, que é uma rede, se fosse uma rede WAN, né, de maior porte aí, mas de baixa velocidade, né, onde você pode usar ela para diversas coisas. É algo que eu estou tentando aqui implantar, por exemplo, na empresa que eu estou agora, né, Bacana. usar a rede LoRa, que é uma rede de telemetria, né, não é para transmissão de voz, de dados, né, mas, exemplo, né, eu trabalho numa empresa de óleo e gás, né, então você trabalha com ambiente controlado, ambiente industrial, ambiente perigoso. Então, você pode montar uma rede dessa, né, Wi-Fi, wireless, né, não é Wi-Fi, e colocar, por exemplo, no rádio que o colaborador trabalha, né, é muito comum em área industrial você ter aí um rádio VHF, OHF, desse da Motorola, por exemplo, e colocar nele uma tag, né, assim como você tem no celular hoje um acelerômetro, né, que detecta, né, quando você mexe o celular, né, enfim, aí o acelerômetro ele pode detectar, por exemplo, quando um colaborador cai, né, e tropeça. Tropeçou, cai, gera um alarme, ó, provavelmente uma pessoa caiu. Então Legal. você já vai lá e evita, né, pode reduzir os danos daquela pessoa, né, caso ele tenha um problema sério, né. Então, isso é só um exemplo, tá, a ponta do iceberg que a gente pode fazer. Você pode colocar essas tags nos telefones, nos celulares, no rádio, nos roteadores, nos switches e fazer um inventário dinâmico. Quem tem um parque muito grande de equipamentos sofre com isso, né? Você perde equipamentos, né? Perde um access point, perde um switch. Switch é mais difícil, que é um negócio maior, mas um rádio, né? Um rádio VHF, você consegue achar também esses equipamentos com mais facilidade. Então, a rede sem fio, de maneira geral, ela tem crescido muito, né? Tanto que você mencionou bem o CWNP, né, que eu menciono nos meus cursos, não que os cursos sejam específicos disso, né, ainda não são, quem sabe no futuro, mas já temos aí certificações específicas para IoT. Então, Legal. é um outro mercado também que está em expansão, né? Não que eu seja o maior especialista em wireless que existe, nem é nem é minha visão, né, nem é minha missão ser o maior especialista em wireless, ser o maior especialista em redes. A minha missão é ser a pessoa que vai passar da maneira mais fácil e acessível possível aquele conhecimento para a pessoa. Exemplo, né, CCIE, né, o Bruno vai ser CCIE um dia? Provavelmente não. Não porque eu não queira, né, porque não faz parte dos meus objetivos. Meu objetivo é trazer a informação o mais fácil possível, o mais mastigado possível. Enfim, só estou fazendo adentro aqui também falando um Não, pouco bacana, Bruno. dos meus cursos. Você tem a formação de engenheiro de telecomunicações, certo? Correto. Como que você enxerga a carreira de engenheiro de telecom hoje, caso alguém queira adentrar na área? O que que você sugere? Vou fazer um breve exemplo da minha história, tá? Chegou um momento que eu tinha tirado CCNA, estava trabalhando numa empresa de TI, e aí eu queria muito fazer engenharia de telecomunicações, queria muito. Só que eu não tinha grana para poder pagar, né? Coisas de jovem. Sim, E aí eu cheguei para uma pessoa que tinha lá na empresa, falei, ó, cara, pô, tô a fim de fazer esse curso, mas que vai comer todo o meu salário. E tem esse curso aqui de redes, 2 anos e meio e tal, né? Falou, pô, cara, faz o seguinte, estuda na sua faculdade, paga essa baratinho e tira certificações. Foi assim, tudo que ele falou para eu fazer, eu fiz e deu certo, foi muito ótimo para minha carreira. uhum, Mas eu percebo que tem alguns buracos na minha formação. Alguns buracos, por exemplo, rede sem fio mesmo. É um sim. buraco que eu tenho ali que eu fico lendo, pego os livros lá, cara. Tem coisa ali que eu fico penando, tendo que buscar outro material. Então, por isso essa minha curiosidade, assim, você tem essa formação, você trabalha, né, na área, e qual Uhum, a sua percepção para o mercado hoje, né, para quem está começando ou que deseja entrar sim. nessa área, Bruno? Tá, Diego. Primeiro eu queria fazer uma visão geral disso, né? O termo telecomunicações, né, opinião minha, é um termo que já está um pouco defasado. Acho que o termo correto hoje em dia é transformação digital, né? Porque as telecomunicações e a TI, né, sempre teve essa interseção, né, sabe onde é que termina uma, começa a outra. Então, na verdade, tudo se resume a você fazer a transformação dos ambientes digitais. Não importa o que tem aí no background, né? O importante é que você tem que suportar ambientes que são digitais. Seja aí
uma videoconferência, que é o nosso caso aqui, seja um serviço de banco de dados, né, um serviço na nuvem, né, ou então suporte aí a segurança de rede, né, cibersegurança, né, que é a área que está na crista da onda hoje. Então, a dica que eu dou é, claro que fazer uma faculdade de engenharia e telecomunicações, até pela natureza, pela grade curricular, que é muito extensa, né, é uma graduação que normalmente você faz em 5 até 6 anos, né, depende da disponibilidade da pessoa, né, mas se a pessoa puder fazer, ótimo, né, excelente. Mas eu entendo que nem sempre é possível. Então, uma coisa que eu até aprendi quando eu dava aula no Senac, é que muito mais importante do que o tipo de graduação que você vai fazer, seja em rede de computadores, seja em telecomunicações, seja em sistema de informação, enfim, administração também, por que não? A gente pensa em TI, a gente pensa somente exatas, né? Até eu estava vendo um vídeo do Thiago Ayub, né, que ele estava fazendo uma entrevista para o outro colega, né, Gustavo Calau, e ele falou isso, né, que a gente liga muito a tecnologia da informação às ciências exatas, mas não necessariamente, precisa de pessoas estratégicas na empresa, que não necessariamente pessoas que sejam expert em matemática, física, química, né? Química nem tanto, mas enfim. Então, assim, se preocupa numa coisa só, adquira competências, né? Muito mais do que adquirir um título em telecomunicações, né, em sistema de informação, adquira competências. Como assim? Como é que você adquire competências, né? Você tem que ter uma base bem feita para você conseguir aplicar. Então você consegue isso em qualquer graduação, depende de você, depende da graduação que você está. Então não se prenda a uma graduação de engenharia e telecomunicações. Se prenda no seu aprendizado, naquilo que você precisa, né? Fosse para dar uma dica mais objetiva, né? Você consegue fazer uma graduação em telecomunicações? Você tem tempo para isso? Tem dinheiro para isso? Faça, faça. Mas sempre fique atento ao que o mercado pede, né? Por exemplo, wireless, né? Você vai ver uma cadeira de wireless, uma faculdade, o cara vai falar de eletromagnetismo, né? Isso é importante, claro, mas aprenda algo que realmente faça a diferença. Exemplo, eu estou estudando Wi-Fi, como é que eu faço para fazer um teste de desempenho na rede? Como é que eu faço para fazer um site survey? A ferramenta é cara, pega um baratinho aí, a Ubiquiti tem uma ferramenta online, site survey. Adquire uma habilidade. Acho que essa é a melhor dica. Eu estou fazendo uma graduação à distância. Existe hoje graduações à distância, inclusive eu estava fazendo material para uma faculdade do tipo, que é a graduação se fazer pelo celular. Então, tudo bem, né? É o recurso que a gente tem hoje, né? Então, enquanto você faz algo mais prático, né? Não estou falando necessariamente, eu preciso mexer no equipamento da Cisco, né? Mas faça algo que gere valor. Exemplo, eu estou falando aqui que não necessariamente a área de TI Telecom, que eu chamo de transformação digital, você precisa ter uma pessoa de exatas. Por quê? Pensando lá por exemplo, você pode ser um gestor, né? Um gestor de TI. Sim. Na área que eu trabalho, por exemplo, eu tenho diversos colegas, né, que prestam serviço para nós, né, que não são necessariamente exatas. Exemplo, né, quem conhece o White, né, o White versão 4, você tem várias áreas de conhecimento. Né, você tem, por exemplo, dentro do White a gestão de ativos. A gestão de ativos, né, ou seja, gestão de um roteador, de um switch, de um smartphone, Tem gestão de organizar isso. contratos também, né? A pessoa que vai fazer, não são do arte não, mas a pessoa que faz gestão de contratos pode ser um cara de TI, um cara de administração, né? Pode. Exato, exato. Eu faço gestão de contratos também, muito por sinal. Eu já gerei um contrato de satélite, por exemplo. Mas o que você precisa aí é de uma pessoa de administração, né? Ou então, uma coisa que é fundamental em qualquer área de transformação digital. Você, quando acha uma solução, imagina que um analista de infraestrutura, ele ache uma solução para um bug lá no Windows Server, lá 2016, 13, enfim. Legal, tem que documentar isso. Você tem que ter uma base de conhecimento.
Então, tem uma pessoa especializada nessa base de conhecimento. Então, às vezes a pessoa gosta da área de TI, não vou fazer porque, assim, eu gosto de estar nesse meio, mas eu não conheço muito bem. Cara, você tem várias linhas de atuação que você pode atuar. Você pode ser um analista de processos, né, vai ajudar a fazer aí os procedimentos, né, para Sim. que você faça aí bem sucedido, né, não tenha nenhum problema, né, na hora da execução. Gestão de ativos, logística, né, existem várias áreas que você pode permear, além das áreas técnicas, né, infraestrutura de telecomunicações, né, aí engloba, né, roteadores, switches, wireless, né, engloba também, no caso da empresa que eu trabalho também, a rede de automação industrial, né, então, assim, existe um parque de possibilidades muito grande. Então, se você gosta de redes, faz a graduação que você conseguir, né, uma Acho que a faculdade. carreira acaba muito direcionando, né? Exato, Meu cunhado, ele faz redes, né? Até um dos episódios foi com ele. E ele fez um curso técnico no Senac, não conseguiu entrar na área no momento da graduação, né, do curso técnico, e depois ele entrou numa multinacional e tal, sim, e acabou caindo numa parte de que eles fizeram a transformação digital do produto para um que era físico, né, venda tete a tete para um portal. E aí ele acabou gerindo esse portal. Ele não programa, não faz nada. sim, Mas cuida dos fornecedores, ele ficava um pouco frustrado. Pô, cara, tô na faculdade, não bota a mão em... Mas, cara, você tá mexendo com TI. sim, Você tá administrando ali, né, com o seu conhecimento, né, da exato, sua área, você está administrando ali para que os fornecedores, né, a empresa que tem os programadores, a empresa que cuida das licenças, para que tudo funcione, né? E ele participou de várias implementações. Eu falei, cara, é um caminho legal para você seguir. Ele fica um pouco perdido porque não é a formação base dele, mas que está levando ele a lugares altos, assim, sabe? sim. Muito bacana. Desculpa Essa, te cortar, cara. não, Tô falando. imagina, acho que foi super pertinente. Eu falo até de mim mesmo, né? O meu início de carreira, né? Só, eu acho que pode ser válido comentar, né? Quando eu me formei, eu falei o seguinte para mim mesmo: eu vou fazer qualquer coisa, menos dar aula. Não suporto isso. Bom, sou professor há 15 anos. Então, cara, às vezes as oportunidades aparecem, né? Você acha que não é para você e as coisas fluem, né? Então, assim, a gente tem que manter a mente aberta, né? Hoje eu sou professor, né? Eu também sou engenheiro, né? E a gente, talvez a gente tenha que manter essa mente mais aberta aí para essas novas oportunidades. Às vezes não Legal. é aquilo que você quer, né? Mas você acaba descobrindo que aquela era a melhor opção, né? É tudo, até entrando um pouco talvez no cunho religioso, né? Mas é, tem o tempo de Deus, né? Tem um tempo aí que é necessário para as coisas fluírem. Sim. Às vezes o clique, né, para aquela área que você quer atuar, ele não é da noite pro dia, não. Vou dormir, então vou olhar pro teto ali, de repente, não, deu clique, não, eu quero agora é, dar aula. Não, não é assim. O meu caso aqui, por exemplo, né, como professor, foi algo gradativo. Eu lembro que a primeira vez que deu esse clique, eu estava na graduação, né? E para encurtar a história, né? Tinha uma matéria na graduação que eu não gostava, nunca tinha reprovado em nada, então assisti a aula indiferente, eu achava a aula do professor ruim, e eu acordei muito tarde para aquela matéria e reprovei. Primeira reprovação da minha vida e única foi naquela matéria lá de automação e controle. Fiquei frustrado e tal, porque eu não entendi o que o professor falava, né? Também pensei, né? Poxa, eu passei metade do semestre aqui sem prestar atenção na aula. Ignorei o professor, né? Então a culpa é minha, tanto que outras pessoas passaram. Tudo bem, lamentei. Eu passei as férias estudando, estudava de 5 a 6 horas por dia aquela matéria. Para chegar no primeiro dia de aula já estar com tudo perfeito, né? E passar tranquilo. Maravilha, assim eu fiz. Estudei, sabia toda a matéria, né? Estudei pelo livro oficial que o professor tinha indicado, né, que é um livro horrível de ler. Esses livros que são traduzidos para português, às vezes são, ainda mais numa matéria que não é tão trivial, são chatíssimos de ler, né? Parece que o cara está escrevendo filosofia, Os né? diagramas são péssimos. Diagramas são péssimos. Todo respeito ao pessoal que faz filosofia, mas quando eu falo filosofia que tá muito abstrato. Você lia, você não entendia nada que estava escrito no livro.
e eu tinha lido o livro umas 3 vezes para tentar assimilar alguma coisa. Tudo bem. Cheguei no primeiro dia de aula, na verdade no segundo dia de aula, eu não fui no primeiro porque, como eu brinquei com você sobre a minha apresentação aqui, foi também baseado nessa cadeira, que o professor ele usava 1h40 da primeira aula, né, eram 2 blocos de aula de 50 minutos, 1h30 de aula, para se apresentar, mostrar todos os feitos dele, né, e tudo que ele, o histórico dele. Putz, não é produtivo ficar aqui no primeiro dia. Aí no segundo dia eu apareci na aula e ele começou a aula, né, dele, né, eu já sabia todos os cálculos lá de série de Fourier, transformada de Fourier, né, tava tranquilo, tá? Eu ia assistir a aula só para pegar a presença e tá tudo certo. Ele começou a falar, eu continuei sem entender nada do que ele dizia. Caraca, mano. Aí eu comecei a escutar o que ele falava e como eu tinha lido o livro, né, que ele tinha indicado, eu escutava o livro. É como se ele tivesse decorado o que estava no livro e estava falando ali. E como ninguém estava muito atento, passava. Então eu fiquei indignado com aquilo. Cara, eu sei a matéria, o professor fala e eu não entendo absolutamente nada do que ele está dizendo. Ok, isso foi o primeiro clique, né? O segundo clique foi anos depois, né? Já aqui no Rio, né? Tinha acabado de fazer o mestrado, né? E eu estava num preparatório para concurso, né? Um dos poucos preparatórios para concurso na área de telecomunicações que tinha no Brasil. Eu Legal. estava fazendo como aluno, né? Claro. E era até para o sistema Petrobras. Hoje eu sou funcionário da Transpetro, né? E eu estava assistindo a aula, né? E como eu já conhecia a rede, né? Já em 2010, 2011. Eu via que o professor não estava assim muito seguro no que estava dizendo, né? Ele estava falando de topologia de rede no início do curso lá, e professor, você vai falar de topologia física e lógica, né? Aí, lógica? Não sei o que é isso não. Aí, puta merda. Cara, o professor de rede não sabe que topologia lógica é um pouco complicado, né? Aí eu fui falar com o dono do curso. Ó, aconteceu isso, tal. Acho que o cara não está assim muito seguro, né? É bom avaliar aí para não. Eu estou falando aqui, né, numa maior tranquilidade do mundo, mas pode ter gente aí que vai reclamar com mais acidez. Aí o cara falou, bom, você conhece? Conheço. Ah, então dá uma aula pra gente lá, né? Ok, né? E assim comecei, né? Eu nunca tinha dado aula na vida e comecei repentinamente, Que né? legal, E cara. não foi a melhor aula do mundo, né? Mas pior do que o outro colaborador não foi, né? Legal, cara. Então, assim, o meu ponto é até uma dica, né, para as pessoas, é que às vezes a oportunidade aparece uma área totalmente diferente do que você pensava, né? Como eu disse para Sim, vocês, sim. né? Nunca pensei em ser professor na minha vida. Achava que não tinha habilidade para tal. Hoje eu acho que eu já tenho um pouco mais de experiência e tal, né? A gente consegue. Já fiz outro treinamento específico para docência, né? Já dei aula para faculdade, né? Eu acabei dando aula para tudo que é área possível, né? Dei aula para concurso, eu já dei aula para nível Tudo aqui técnico. no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acabei rodando o Brasil, Ah, né? tá. Porque eu dei aula para o Senac Rio, né? Eu dei aula também para empresas, né? Então, quando você dá aula para empresa, você roda o país, né? Então, dei aula aqui no Rio, em Brasília, na minha própria cidade natal, Nordeste, enfim, a maioria de pessoas de nível superior, nível técnico. Legal. E aí, com isso, você vai ganhando um pouco mais de experiência, né? Especialmente concurso, eu dei muita aula para concurso, né? Eu tenho alguns cursos meus num site chamado Provas de TI, um site relativamente Depois conhecido, não, você me dá os reconhecido. links para eu colocar aqui no comentário aqui. Tá bom. Então, eu também levei muito dessa experiência para concurso para o ensinamento técnico, né, mais prático, né? Porque o concurso, tudo bem, é um pouco mais teórico, o foco é em Sim. questão, né, e etc, né? Mas existem várias metodologias que você usa, né, para concurso, porque o nível de conteúdo que você tem numa prova de concurso de alto nível, né, como uma prova da Petrobras, uma prova do BNDES, uma prova aí de um tribunal, com todo respeito às certificações, mas é muito mais complexo e alto do que um CCNP. Sério, cara? Eu considero. O universo de conteúdo é infinito.
você fazer uma prova de tribunal, né, por exemplo, um TST, uma prova que faltou uma questão para entrar, infelizmente, acho que o conteúdo total devia dar mais de 15 mil páginas de material para você fazer a prova. Caramba, E caramba. fora exercícios, né, que você tem que fazer, porque só a parte de, por exemplo, direito constitucional é um livro quando bem resumido, 400 páginas. Direito administrativo, se bem resumido, 450 páginas. Então aí já foi 1.000 praticamente. Sim. Mais a parte técnica ainda, né? Aí a Parte parte técnica, técnica, digo, do especialidade, né? aí por exemplo, eu sou especialista em rede, por exemplo, né? Aí no edital vai estar lá, é, você tem que, rede. O que vai cair de rede? É rede. Vai ser qualquer coisa. Então, Inclusive outras coisas, né? Banco de dados, sistema operacional. então um edital resumido tá assim, redes, sistemas operacionais, Windows, Linux, banco de dados, engenharia de software. O que cai em engenharia de software? Toda a graduação da engenharia de software. Então, assim, é um infinito. Então, o concurseiro, de maneira geral, ele acaba adquirindo técnicas para conseguir estudar isso com mais eficiência. Seja com flashcards, seja com resumos mais específicos, seja com videoaulas resumidas, enfim, uma Acho que por série isso que de. leva tantos anos, né? Para a pessoa começar a estar apta a disputar as primeiras cabeças, né? É o meu caso, né? Eu sou concursado hoje, né? Enquanto eu dava minhas aulas, eu fazia o preparatório aí. Eu dava aula para concurso, eu estudava como concurseiro e dava minhas aulas também, né, para empresas e etc, né? Então, precisa de milhares de questões aí para você chegar num nível interessante. Que é outro mercado que eu recomendo pro pessoal também, tá? Legal. Mercado de concursos também é um mercado que oferece boas oportunidades, boas vagas, mas já adianto para vocês, especialmente para a área de TI, se você resolver entrar nesse mercado, entre de cabeça e entre com foco e muito determinado, porque existe um mercado aí de produção de conteúdo, né? É forte, né? Pessoas, concurseiros profissionais estudando para tal. Então, tem disciplina, tem empenho que as coisas vão acontecer. O que eu costumo sempre dizer, até nos meus vídeos e para meus amigos, né? Se você se esforça, se você se empenha, seja lá qual hora seja, né? Se você é honesto, você faz as coisas direito, as coisas vão acontecer. Você vai ter o seu reconhecimento. Às vezes, Sim, infelizmente, não é no tempo que você deseja, sim, mas no sim. tempo que é possível. Né? No meu caso, por exemplo, estudei para o concurso, eu reprovei mais de 30 provas. Caramba, muito dinheiro gasto, né? Muito Muito dinheiro, tempo gasto, não tempo. desperdiçado, mas tempo gasto também para você poder chegar, né? A derrota faz parte, né? Você vai, o fracasso, né? Ele vai te acompanhar. Né? E você tem que estar mentalmente forte para isso. Não só em concurso, mas também no mercado. Né? Quantos nãos você já recebeu, né? Eu lembro que no início da carreira eu recebi um não que foi bem dolorido, né? Tem uma empresa de satélite chamada Gilat. Ela é uma das maiores do mundo, né? Ela faz equipamentos de satélite, né? Enfim, né? Eu fui até a quinta etapa, falei com o presidente e o cara decidiu que não ia me contratar porque eu era muito novo. Acontece, né? Acontece. Hoje em dia eu não, eu não eu não trabalho, né, nesta empresa, mas ela presta serviço para mim. Deixa eu te perguntar Né? uma coisa, cara. Você tem uma coisa interessante que você tem um curso de satélite, né? E eu sempre olho ali quando, né, porque acaba oferecendo, né? Você acaba tendo você compra na plataforma e aí ou o professor ele dá uma cutucada ali para você ver os outros cursos dele, ou a plataforma te oferece, né? Uhum. Quer falar um pouco, cara, desse curso satélite? Porque para mim assim, faz parte, né? Por exemplo, já trabalhei numa empresa que tinha satélites da Hughes, né? Uhum. E era uma das redundâncias, né? Mas é uma área para mim totalmente, tipo assim, sei lá, frame relay, ETM, beleza, eu sei o que é, cara, mas eu dei o exemplo de duas tecnologias legadas, né? Satélite não é legado, pelo contrário. Mas assim, é algo que você não sabe o que está rolando por trás, né? Sim, Do cara. Você tem uma ideia do que está rolando por trás, você tem um estudo básico, mas tem muito mais ali, né? Não sei, você quer falar um pouco? Porque eu acho muito curioso isso, cara. sim, posso falar, sim. Na verdade, só para contextualizar, né, como é que eu aprendi satélite? Eu trabalhei numa empresa de consultoria e treinamento de satélite.
Eu era o cara de redes da Legal. empresa de satélite. Então, eu acompanhava o profissional de satélite. Eu até tenho um vídeo no meu canal, que é do Cristóvão, né, José Ramon de Cristóvão, que para mim é o maior especialista em satélite do Brasil. O cara tem mais de 40 anos de experiência. Então, eu não sou especialista em satélite, em primeiro lugar, mas eu aprendi muito com ele, né, e hoje eu atuo, né, com fiscalização de rede satélite, né, que a gente também trabalha ela com redundância. Então, quando você fala em satélite hoje, né, até, na verdade, até alguns anos atrás, você pensava como uma rede backup, né, uma Uhum. rede aí que, pensando em telecomunicações, né, não, você vai ter sempre ali o link principal, que vai ser uma fibra ótica, enfim, de alguma operadora, e aí você vai contratar um link satélite, né, para fazer o backup. Isso é um paradigma que está começando a ser quebrado, tá? Você está começando a ter redes aí de baixa órbita, como a Starlink aí do Elon Musk, tem outras empresas como a Telesat também oferecendo satélites de baixa órbita, né? Só para contextualizar para o pessoal aí, né? O satélite hoje aí que o pessoal mais comenta, né? O satélite geoestacionário, o satélite fica a mais de 35 mil quilômetros de altura, só que para chamada de voz, de maneira geral, videoconferência, ele tem uma latência, né? São 125 milissegundos para subir, na satélite 125 milissegundos para descer. E eu até pergunto em sala de aula, qual é a latência do satélite, pessoal? Aí o pessoal fala 125 milissegundos, professor. É errado, zero. A latência não é do satélite, é a distância, né? Propagação da onda eletromagnética ali, que é longe, cara. Né? São 35 mil quilômetros, mais ou menos. Então, o que está sendo feito hoje em dia? Né? Você está trabalhando com satélite de mais baixa órbita, em mais quantidade, né? Você fazendo como se fosse uma teia, né? E com essa baixa órbita, essa latência aí que de ida e volta e tal, dá 600 milissegundos, contando vários outros aspectos que eu não vou mencionar aqui, e isso cai para 60 milissegundos. Né? Um par trançado aí, né? 3 mil quilômetros de distância, né? Sei lá, do Chuí até Oiapoque, né? Um pouquinho mais de 3 mil quilômetros, é isso, 60 milissegundos, 50 milissegundos. Então você está transformando hoje a rede satélite em uma infraestrutura semelhante, né, em termos de SLA, né, em termos de qualidade, a uma rede cabeada. Sim, eu tenho participado de projetos já como parte integrante do SD-WAN. A galera já está Exatamente, agregando isso a uma das possibilidades ali dos links SD-WAN, né? Incluindo a otimização do tráfego também, né? exato, né? Então hoje você, na verdade, esse conglomerado de satélites, seja de baixa órbita, seja de média órbita, alta órbita, a tendência é que no futuro eles se comuniquem entre si, né, e formam uma rede de alta redundância. Caiu um satélite de baixa órbita, vai para o de média, e vice-versa. E aí de em cima também, usando soluções de nuvem, né, como a Azure, por exemplo. Né, já tem, a Telesat usa soluções do tipo, né, fazendo integração com a nuvem. Então, Legal. é, Acho um que a Amazon profissional está com um projeto também, né? Não sei também, se. Acho que já lançou, mas não sei se o serviço está disponível, né? eu creio que não. Confesso que agora não me recordo o nome, mas sim também estão lançando. É, então, para você, profissional de infraestrutura de telecomunicações, né, o que que é importante saber do satélite? Ele, na verdade, você não precisa saber a fundo. Né? Tanto que você procurar no Google agora quantos cursos de satélite tem no Brasil, você vai encontrar provavelmente um da Unisys Telecom, outro da um curso livre do Inatel e o meu curso online. Por quê? Porque Pouca coisa, né? é transparente, é algo transparente. Então você Ah, precisa tá. saber os fundamentos ali, né? Para fazer um troubleshoot adequado, né? É um exemplo bobo que eu vou te mostrar agora. Eu tenho lá minha plataforma de gerência, né, onde mostro meus roteadores, o switch, né, lá a gente usa o Zabbix. E aí um colega lá perguntou, né, para mim, pô, mas essa rede está pelo link principal ou por redundante? Né, eu respondi rápido, não, pelo link redundante. Ué, mas como é que você sabe aí? Você está olhando só um gráfico. Latência. Se tivesse pela fibra, a latência estava ali em 20, 30, 40 milissegundos. Aqui está em 650. Então está pelo satélite. Então é importante você conhecer as características desse tipo de meio físico, para que você saiba o que você pode colocar ali e o que você não pode, né? O que você tem que fazer, você tem que especificar para o fabricante ter ou não ter.
Te dar um exemplo, né? Satélite, uma coisa é você ter um satélite onshore, né? Ou seja, na terra, outra coisa é no offshore. A gente tem um serviço satelital também nos nossos navios, né? No qual eu também faço o gerenciamento disso. Então ali você tem que especificar o quê? Se eu estou dentro do navio, né? Eu tenho um sistema de apontamento preciso, né? Porque o navio ele vai balançar, né? Ele está sempre em movimento. Eu tenho que ter ali um buffer, né? Um de streaming, né? Que permita, por exemplo, que eu faça, eu quero acessar o site do Globo.com. Então tem que especificar que eu tenho que ter um buffer de um certo tamanho já dentro do navio para acessar aquele site, para não precisar ir subir e descer toda hora. Então tem que especificar esse tipo de buffer. E uma coisa interessante também, para que a gente que é da área de Legal, cara. infraestrutura, são as técnicas de aceleração, né, do protocolo TCP/IP, da suíte TCP/IP. Porque isso eu até trato no meu curso, mas eu vou mencionar aqui, né? Todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece o protocolo TCP e o seu three-way handshake, né? Beleza, né? Sim, sim, ACK, pô, legal, começar a transmissão, slow start, né? Recuperação rápida, retransmissão rápida, pô, super legal, né? Mas o TCP/IP ele foi feito para trabalhar em rede terrestre, rede de baixa latência. Você imagina uma rede de altíssima latência? Sim, sim, ACK, pode dar timeout. Então você tem mecanismo dentro do satélite que faz acelerar isso. Ele manda hacks falsos para a origem para que ele Que acelere legal. esse processo. Então é uma técnica de aceleração. Então você pega um fluxo TCP e lá na hub do satélite, onde vai fazer a transmissão, ele converte esse fluxo TCP em múltiplos fluxos UDP. E ele faz o controle ali dentro do buffer da Mas isso é hub. um serviço à parte, não é? Que eles vendem ou não? Já está padronizado isso? Hoje em dia está padronizado já sim. Ah, legal. Não, eu lembro que quando eu trabalhei com esse projeto da Hughes, foi uma ideia lá de um gestor, e aí não funcionou, a aplicação não, na época não tinha funcionado, mas acho que foi um pouco, enfim, eu tenho outros rolos aí, mas não funcionou e depois o projeto foi descontinuado, voltaram para o antigo link terrestre, né? E era espalhado pelo Brasil todo. E depois eu acabei participando de outros projetos com Riverbed Sim, para poder acelerar. E agora eu tenho participado de alguns projetos de SD-WAN que a própria caixinha, ou a própria appliance já vem com funcionalidade de otimização, sim, né? E aí eu tinha lido que no satélite tinha esse serviço, mas eu achei sim, que poderia ser algo opcional, que você pagasse a mais, igual aquele que o QoS você pagava antes para a sim, operadora fazer e tal. sim, Não, que já tinha virado meio que o padrão, né? Porque no momento estou participando de um projeto de satélite lá no norte do Brasil. E aí é um negócio incrível, né? Você pega aquele negócio no meio da mata, né? E aí tem lá uhum. uma conectividade, você fala, caramba, que da hora, assim, né? Eu fico muito animado quando vejo coisas assim e poder participar de projetos assim, né? Existe já uma rede de média órbita de uma empresa chamada SES, né, antiga O3B, que está iluminado na Amazônia, tá? Então tem alguns provedores de acesso em cidades na Amazônia, como Coari, Tefé, estão no Eu meio já fui em da Amazônia. Tefé, já fui em Tefé e fui corrigir o problema de um satélite lá, cara. Na verdade, só levei a peça, né? Não meti a mão no satélite. O satélite, inclusive, ele é usado como backhaul, né, uma parte da infraestrutura para chegar nesses locais. Não somente, estou falando da Amazônia, mas um outro exemplo também, a TIM, ela utiliza um backhaul desse de satélite de média órbita para levar sinal de telefonia celular para Fernando de Noronha, por exemplo. Mas Bacana. é muito mais fácil você levar via satélite que você puxar uma fibra, né, submarina até Noronha, e talvez o custo-benefício não compense, né? Então o satélite está se tornando uma infraestrutura que pode ser não somente de backup em si como principal, né, e está se tornando cada vez mais barato, né? Se você quiser entrar no site da Starlink e pedir lá uma VSAT desse, você consegue, né? Sim, Já tem aí, funciona. Às vezes pode ser mais vantajoso do que alguns provedores de acesso que a gente tem nos interiores, que infelizmente, por N razões, né, não tem a qualidade que a gente deseja, né? Às vezes sofre com furto, né, de cabo, né? Enfim, N fatores aí
que assim, é duro ser provedor de Às vezes é acesso um, desse um país. projeto desse de, como você falou, de petróleo e gás, que você tem que se locomover, né? Ah, tá aqui, depois vai montar em outro lugar, né? Não fica muito tempo. Até tem lá na Starlink, lá dá para você colocar lá, tem uma opção barra caravanas. Não sei se você já chegou a olhar. E aí você consegue, para você ter uma antena que você possa locomovê-la para lugares diferentes, né? Ainda tem algumas restrições para coisas em movimento, né? Mas você pode, assim, dá para você ver a área coberta até o momento, Uhum. né? Eles vão expandir isso, Sim, mas já tem as opções lá do que em inglês eles chamam de RV lá, e tá bem interessante. RV. É muito legal, Bruno. Você foi para um caminho legal, cara. Eu acho muito interessante esse assunto. Desde a Starlink tem mexido com todo mundo, né, cara? O Elon Musk é um cara muito inteligente, né? A empresa dele é uma Uhum. empresa muito moderna, né? Então todo mundo fica, quem gosta de astronomia também, junta o útil ao agradável, né? E aí você Legal. começa a ver aqueles foguetes, aí você quer olhar no céu, você quer ver a constelação dos satélites dele passando, né? Ou você É tenta possível, adivinhar. Exatamente. Então, possível. eu sigo algumas páginas de astronomia, né? E às vezes os caras às vezes citam de forma negativa e às vezes de forma positiva, porque o cara tá olhando lá, atrapalha a visada dele, né? A visão dele lá, porque tá. Eu lamento por esse cara, mas a gente vai ter cada vez mais satélite aí no céu. E se você estiver num local um pouco mais afastado, onde a iluminação da cidade não atrapalhe tanto, e você tiver aí o ócio, a paciência, que infelizmente hoje não é tão comum, de ficar olhando para o céu e apreciando, você vai ver satélite o tempo inteiro. É o Né? tempo inteiro. E fazendo só um adendo, né? Às vezes nas minhas aulas, né, quando eu dava aula de redes IP via satélite, né, presencial, o pessoal perguntava, né, quais são os principais fatores que impactam na qualidade de uma transmissão via satélite, né? Tem uma piadinha que o pessoal de satélite usa, né? Eu vou usar aqui ela. São só duas coisas: o sol e a chuva. Tirando o sol e a chuva, nada atrapalha. Tudo. É. É. Então, o sol por quê? Porque em algumas horas por ano você tem um fenômeno chamado interferência solar. Então, você tem uma janela ali que o sol interfere no satélite. São poucos minutos, 5 a 10 minutos, né? Mas eu tenho que monitorar isso aqui, por exemplo, Ah, na minha corporação. Porque 5 minutos parado, né, se o satélite ficar, se o meu sistema Versat terrestre ficar 5 minutos parado, e esse sistema, no meu caso aqui, ele monitora bombeio de óleo e gás, eu sou obrigado a, a parar o bombeio. Isso aí gera prejuízo. Então, são 5 minutos, mas que vale alguns milhões de reais aí. E a chuva é o mais óbvio, né? A atenuação, né? Muita chuva, né? Alta densidade de nuvens faz com que o sinal ele tenha mais dificuldade aí de passar entre as nuvens. Claro que isso depende da faixa de frequência que você está, né? Aí não vou entrar muito no mérito, mas você tem a banda C, né? Que é abaixo de 10 GHz, tem a banda KU, banda KA e assim sucessivamente, né? A banda KU, que na faixa de 10 GHz é uma que tem problema com isso, né? Atenuação por chuva nessa área de 10, 12 GHz, né? A banda C, ela é abaixo disso, então pode cair um temporal aí que não tem problema, né? Granizo também é algo que atrapalha bastante, né? A maioria das redes de satélite hoje que a gente conhece é a banda KU e KA, né? Que são KA mais de alta frequência, 18 GHz. Inclusive aconteceu algo interessante, tem mais ou menos um mês e meio, né, que eu tenho um analista de telecomunicações, né, que é meu subordinado, né, e, e me ligou, né, desesperado, porque na nossa plataforma de gerência lá do sistema satélite terrestre, 2/3 do satélite do sistema Versat tinham caído. Tá tudo fora, tá desesperado, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu estou aqui no Rio, né, na cidade de Niterói, melhor dizendo. E eu lembrei, né, que a hub, né, que é o ponto central, né, como se fosse o switch, enfim, o hub mesmo, né, que faz a transmissão para esses sistemas terrestres, fica aqui. E aconteceu um evento raro aqui no Rio de Janeiro, chuva de granizo, né, deu umas caramba. nuvens bem feias, né, e então da janela aqui do meu escritório, eu consigo olhar para a hub. Eu olhei, tinha uma nuvem gigantesca, né, densa, né, atravessando exatamente onde estava a hub. Aí eu só falei, fica tranquilo,
que daqui a 15 minutinhos no máximo passa, né? Avisa só para o centro de monitoramento lá, né? Que é para não ficar preocupado, né? E que vai passar. E passou. Era uma chuva de granizo que foi em cima do ponto central, não um ponto único de falha. Legal. Então, até depois o próprio fornecedor veio falar comigo, né? "Ó, tá fora aqui porque choveu granizo em cima da torre." Não, eu sei, tô sabendo. Eu vi. Legal. Ô, Bruno, você tem uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com todo esse bate-papo que a gente teve até agora. Você tem uma base muito grande para troubleshooting, né? Você sempre tem assim um olhar muito peculiar para o que está acontecendo e para as questões das ações que você tem que tomar para resolver, né? E aí, eu queria que você falasse do seu livro, né? Você tem um livro de troubleshooting de redes, né? Sim, Eu sei que escrever não é fácil, né? Eu tenho alguns livrinhos, alguns e-books que eu tenho no meu nas minhas páginas. E falando de livrinho, né? Mesmo que, sei lá, tem 100 e poucas páginas, dá um trabalho danado, cara, assim, você sim, escrever, montar as imagens, botar as tabelas com os comandos ali de troubleshooting dos equipamentos. sim. Como foi essa experiência, cara? E quiser falar um pouco sobre isso também, porque é algo muito bacana também, né? Não, antes de falar do guia de troubleshoot, que é um e-book, eu só queria mencionar que esse é meu terceiro livro. Ah, É, legal, cara. eu tenho outros aqui, inclusive na verdade eu sou coautor dos outros dois, que são na área de redes Ethernet, né? Um de novas tecnologias de redes Ethernet, estou até com ele na mão aqui, vou botar aqui na imagem, né? Esse é o livro eu sei que está meio ruim de enxergar aí por causa do Legal, agora dá pra Microsoft ver. Teams, né? E esse livro aqui eu escrevi junto com outros autores, né? Com o Antônio N, que é um cara que eu vou até trazer no meu canal também. Legal. É um cara que que é uma lenda nas telecomunicações, né? E eu escrevi junto com ele, né? Eu ajudei, na verdade. E esse aqui eu vou te mandar depois, tá? Esse aqui é seu, né? Se Pô, você cara, quiser aí. aí sim, eu vou pegar na tua mão, contigo aí, cara. Ah, pode vir. Posso te dar, eu te dou esse aqui e vou lhe dar um outro para você quiser sortear com seu público aí, com seus Ah, legal, amigos. show de bola, Fique cara. à vontade aí. Então, esse aqui já está reservado, né? Eu tenho Obrigado. outro também, que é o de Carrier Ethernet, mas ele não chegou a ser impresso, né? É um livro gratuito, né? É um livro também gigante. E aí, só que esses foram eu fui como coautor, né? E eu tenho uma premissa minha que as coisas tudo que eu faço tem que ter uma razão, um motivo. Eu não consigo fazer uma explicação de uma teoria, por exemplo, sem justificar aquilo, né? E a gente sabe que no mercado brasileiro hoje a gente tem muito livro de rede, o que é ótimo, né? Tem vários autores aí, Pô, eu Tannenbaum, Jim acho que tem Crow. pouco, Bruno. Acho que podia ter mais. Tinha aquele rapaz da PUC, me falhou a memória agora, o Soares, né? Que até faleceu, né? Ele também fez um livro muito legal também. Tem o próprio Gabriel Torres também, que é uma outra pegada, mas também tem, né? Ele já é celebridade já, né? O Gabriel Torres é um cara muito bacana, né? E fez história, Best- né? Vários best-sellers aí, né? Ele é um cara que tem meu respeito. E eu sempre trabalho com essa linha de competências, né? Eu queria fazer um livro que não fosse uma leitura filosófica, né? Não, vamos ver aqui o modelo OSI, 5 páginas de modelo OSI explicando, ou então, como é que funciona o SPF, um livro de SPF te explicando todos os cabeçalhos, todos os LSAs, né, todos os detalhes. Não, o objetivo é um livro que a pessoa, olha, batesse o olho, fosse de facílimo entendimento, mastigado, que é algo que eu gosto de usar no meu canal no YouTube, né? Tem que ser mastigado, e que a pessoa abra, bata o olho, entendi. É Legal. isso. Então, esse guia, na verdade, é um livro até pequeno, tá? Eu vou lançar a segunda edição agora, no próximo mês de julho. O objetivo dele é que a pessoa abra o livro, não, especialmente feito para iniciante, e Legal. resolva o problema, né? Ok, eu tenho a ferramenta ping, né? Vamos fazer. Como é que eu uso o ping, né? Porque dá o ping, o echo request, o echo reply, isso aí é natural, né? Acho que bom, a maioria das pessoas em início de carreira sabem. Bom, mas você sabe fazer uma interpretação melhor do protocolo SMP? Você sabe usar o NS Lookup? Você sabe usar outros comandos aí?
Existe uma série de pequenas coisas, porque quando você Sim, fala em troubleshooting, né, o cara pensa, não, eu vou ter um mega software aqui de auditoria, né, que vai fazer isso tudo para mim. Não, o que você precisa? Você precisa de um fundamento, e você precisa saber usar o mínimo que você sabe. O mecânico, por exemplo, quando ele vai querer consertar um carro, né, o que ele faz, né? Não, vou pegar aqui minha caixa de ferramenta com 500 ferramentas. Não, faz o seguinte, ó, liga o carro aí. Ele vai ouvindo. Não, esse barulho aqui, normalmente é daqui do corpo de borboleta, por exemplo. É fazer essa identificação prévia, né, esse primeiro combate. Então, o guia de troubleshooting serve para isso. E a segunda edição, que vai ser lançada no mês que vem, ela adiciona um capítulo de wireless. legal, legal. Fazer troubleshooting em rede Wi-Fi, né? Então, usar ferramentas simples. Não é usar, por exemplo, um Ekahau Pro, né, que é uma ferramenta muito legal para fazer site survey, troubleshooting, análise de espectro, legal, ok? Mas nem todo técnico informática, técnico de telecomunicações, ele vai ter acesso a uma Sim, ferramenta de $800. Né? É inviável. Ou então um analisador de espectro de 2.000, $3.000. Então, sim, pensando, por exemplo, no Wi-Fi, você consegue implantar uma rede de boa qualidade seguindo premissas básicas. Ah, vai ser perfeito? Não, não vai. Não vou ter teste de capacidade, eu não vou ter teste aí de estresse da rede, né? Eu não vou ter, às vezes, um analisador de espectro complexo para ver se tem interferência dos mais diversos tipos, né? Como, por exemplo, já peguei lá no passado, né? Eu tinha um ponto de acesso no andar da presidência que ele funcionava bem, mas eventualmente eu estava na videoconferência, ela falhava por 10 segundos e voltava. Falhava por 10 segundos e voltava. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Para encurtar a história, o que estava interferindo nela? O elevador. caramba. Na hora que o elevador estava aqui o ponto de acesso, o elevador passava e interferia. Subia e Ah, interferia. Descia e entendi. interferia. Estava num ponto muito de frente para a chapa de aço do elevador. E aí impactava na sala do presidente. Então, Sim, são premissas pequenas. Você consegue fazer detalhes, ajustes finos aqui, fazer uma rede de boa qualidade. Muita gente, por exemplo, pensa em rede 3G, na rede 4G, 5G, né, que já estamos sim. nessa pegada já. Ah, essa rede 5G são muito melhores, a rede 4G são muito melhor que o Wi-Fi. O Wi-Fi toda hora falha. Não, as tecnologias têm muitas semelhanças, técnicas de modulação similares, Sim, né, como o FDM, mas a diferença é que para implantar o 5G você tem uma área de engenharia de rede na Vivo, na Claro, né, na TIM, que faz o planejamento dentro de uma cidade inteira. O Wi-Fi não, você compra, você bota aí no meio da sala, se benze, se Deus quiser funcionar. Na verdade. sua casa Você funciona. ainda vê se tem canal do vizinho, se tá igual, né? Você, pô, Wi-Fi é uma porcaria, essa internet, enfim, né? Às vezes não dá nem Exato. pra você mexer no equipamento da operadora, né? Mas tem que rezar mesmo, igual você falou. Mas às vezes mesmo no mesmo canal, dá para resolver, tá? Não, a gente fala muito, tem que ver o canal que está mais vazio, mas hoje em dia, com todo mundo com Wi-Fi, não tem canal mais vazio, tem menos cheio. É, Mas dá sim, para ter uma rede de boa qualidade mesmo com uma quantidade grande de vizinhos aqui que tem rede Wi-Fi, ou então um prédio de vizinhos, né, e etc. Então, tá tudo no livro. Eu explico lá, mastigado, passo a passo, o que tem que fazer, com vídeos explicativos, tem vídeos exclusivos para o pessoal lá que compra o livro. legal, cara. Enfim, eu acho que é um conteúdo que você vai ler, enquanto você vai lendo, você vai fazendo. Não Cara, é eu uma gosto leitura. muito quando tem escritor brasileiro envolvido em projetos assim de livros, né, técnicos, né? Cara, eu tenho alguns de uns livros aqui da Cisco que são de escritores brasileiros. E eu fui lá, cara, para poder trocar uma Legal, ideia, né? Esses dias eu conheci um rapaz que fazia revisão dos livros da Cisco e pô, foi bacana. muito gostoso assim trocar Nossa, ideia. Então e às vezes eu vejo um livro, né? Esses dias eu comprei um de IoT. é, Cara, bacana o livro, assim, boa parte do conteúdo eu já conhecia, mas tinha uma parte final ali que eu estava interessado, que era a parte de segurança. Eu tentei procurar os caras para poder chamar para fazer isso que a gente está fazendo agora, mas eles são, acho que eles são bem acadêmicos. Você não sim, acha os caras tipo ninja, não tem lugar nenhum assim para bater contato, mas tudo bem, né? O livro já valeu a pena, né? com certeza, com Mas, certeza. o Bruno, queria agradecer, tá? Você ter colocado à disposição para esse bate-papo. Foi muito melhor do que eu imaginei, tá? Fico Você feliz. foi muito legal, cara.
daria pra gente ficar horas aqui batendo papo e eu só aprendendo aqui, cara. Pô, cara, legal. Já fiz algumas anotações aqui de coisas para eu pesquisar depois, tá? Obrigado mesmo, foi uma honra. E aí, deixo para você as últimas palavras aí, se você quiser falar. Tá bom, primeiro agradecer o seu tempo também aí, Diego. Eu fico muito feliz com o convite, né? Espero ter agregado um pouco, né? Passado um pouco da experiência que eu tenho, você também tem, né? Muita. E o último recado que eu deixo pro pessoal é, vocês perceberam que a entrevista talvez não foi tão técnica, né? Eu não falei tecniquez, né? Porque a técnica, pessoal, você aprende, né? Você senta a bunda, né? E vai aprender, né? Agora, foca nas competências, né? É a dica que eu dou para vocês: foca em competência, foca em habilidade e foca também em valores, né? Porque a técnica você aprende, né? Mas os valores, né? A sua capacidade de se adaptar a diversidades, né? A se adaptar a mudanças, né? Ser resiliente, né? Ser empático com o outro, né, com o seu colega, né, você vai aprender muito com o seu colega, né, com o seu Bacana. amigo. Essas são habilidades aí que, se você tem essa base, né, você pode ser um CWNE, né, você pode ser um CCIE, você pode ser uma pessoa que vai fazer um mestre, né, um doutor, né, você pode seguir a carreira que você quiser, mas é importante você ter essa base, né, ter amor ao próximo, né, ser disciplinado, ter vontade de aprender, aprimorar as suas competências, né? Trabalhar sempre com um objetivo, né? Nem que curto, médio, longo prazo, que aí depois a técnica ela vem naturalmente, né? Você não vai aprender cibersegurança da noite para o dia, você não vai aprender aí ser um especialista em infraestrutura da noite para o dia, né? Mas você tendo a base sólida de valores como pessoa, né? Como profissional, né? O céu é o limite para vocês. Tá? Legal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Obrigado por ter me ouvido esse tempo todo. Pessoal, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se quiser, vou deixar aqui as redes sociais do Bruno. Se quiser também colocar nos comentários aqui, depois eu passo para ele. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Até mais.